A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você e com a sua família. Hoje é sábado, 31 de janeiro de 2026. Estamos iniciando mais uma leitura orante da Bíblia e eu convido você a meditar, a orar conosco nesse dia que o Senhor fez para nós e dia também que a igreja celebra a memória de São João Bosco, presbítero. São João Bosco, presbítero, é a memória celebrada, lembrada hoje pela igreja. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Naquele dia, ao entardecer, disse: passemos para outra margem. Afastando-se da multidão, levaram-no consigo na barca onde estava, e havia outras embarcações com ele. Desencadeou-se então um grande turbilhão de vento, e as ondas arrojavam-se contra a barca, de forma que já estava quase cheia d'água. Jesus, à polpa, dormia sob uma almofada. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele despertou, falou imperiosamente ao vento e disse ao mar: Cala-te, acalma-te. O vento cessou e fez-se grande calma. Depois disse-lhes: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 4, nós vamos ver a partir do versículo 1 e no decorrer dos demais versículos que Jesus está junto ao mar com uma grande multidão e Jesus está ensinando a multidão através de parábolas. Essa semana nós já ouvimos a parábola do semeador e a explicação, o significado da parábola do semeador. Ouvimos também durante a semana no Evangelho a parábola da lâmpada, a parábola do grão que germina, do grão de mostarda e também a função de todas as parábolas. E quando nós chegamos nesse trecho do Evangelho, São Marcos está narrando que já estava chegando o entardecer, ou seja, Jesus passa um dia trazendo ensinamentos para o povo. O Senhor Jesus passa um dia trazendo ensinamentos à multidão, ensinando acerca do reino de Deus, acerca do reino de Deus e ensinando acerca da sua palavra. Interessante que essa semana, algumas vezes no Evangelho, nós ouvimos a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça. Essa semana nós somos convidados a estar com os ouvidos atentos e sensíveis à voz de Deus, atentos e sensíveis para ouvir a palavra de Deus, a ponto de que o nosso coração seja uma terra fértil, que o nosso coração seja uma terra boa, onde a palavra de Deus como semente seja lançada, seja semeada e produza bons frutos, não somente na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que nos cercam. E agora nós vamos ver o relato acerca da tempestade acalmada. Jesus entra no barco com os seus discípulos, dando uma ordem para passar
para o outro lado. Então Jesus está no barco com seus discípulos, e ao entrar no barco com os discípulos, ele foi logo dando uma ordem: passemos, para a outra margem. Ou seja, os discípulos não sabiam o que aguardavam eles nessa travessia, nessa passagem. Os discípulos não sabiam, o que esperavam eles, mas Jesus entrou no barco com eles, dando essa ordem: passemos para o outro lado. Ou seja, nós vamos entender, nós vamos aprender que Jesus está ensinando, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles estão entrando no barco para atravessar para outra margem, e que independente de qualquer interferência, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, Jesus já deu, a ordem de que eles vão chegar, eles vão passar para outra margem. Só que nessa travessia, agora o evangelista vai dizer que vai haver um temporal de vento, que vai haver uma grande tempestade, e que as ondas começam a quase afundar, a naufragar aquele barco. Mas é interessante citar, é interessante dizer que mesmo em meio ao vento, mesmo em meio à tempestade, Jesus está no barco. Mesmo em meio ao vento, mesmo em meio à tempestade, Jesus está no barco. E uma vez que os discípulos começam a ficar desesperados, uma vez que os discípulos começam a ficar com medo, a ter medo, a Bíblia vai dizer que Jesus estava na polpa do barco, dormindo sob uma almofada. Jesus estava à polpa do barco, dormindo sob uma almofada. Ou seja, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tanto vento, tempestade, ondas do mar quase afundando aquele barco, Jesus está dormindo, Jesus está descansando. Por que Jesus está dormindo? Por que Jesus está descansando? Porque em primeiro lugar, Jesus Ele é Deus, e como Deus, Ele está no controle, cuidando de tudo. Jesus, Ele é Deus, e como Deus, Ele está no controle, cuidando de tudo. Uma coisa Jesus está a me ensinar, uma coisa Jesus está a te ensinar: em meio ao vento, em meio à tempestade, quando as ondas do mar parece que vão afundar o barco da sua vida, você não precisa se desesperar, você não precisa ter medo, você precisa aprender a ter fé, você precisa aprender a confiar no Senhor, mesmo no vento e na tempestade, independente da circunstância e da situação. O vento está soprando no barco, a tempestade, as ondas do mar estão quase afundando o barco, e Jesus está dormindo na polpa do barco sob uma almofada, para dizer para mim, para você, que em meio aos problemas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, nós precisamos ter paz, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque os discípulos ficam com medo, estão pensando que vão afundar, que vão morrer. Agora despertam Jesus, acordam Jesus. Jesus se levanta, repreende o vento e a tempestade, disse: silêncio, cala-te, cala-te, acalma-te, cala-te, acalma-te. E no mesmo instante houve uma calmaria, houve uma bonança. Eu quero aplicar esse evangelho na realidade da sua vida. Talvez você hoje vai ouvir essa leitura orante e você tem vivido um momento de grandes ventos, de grandes tempestades. Você tem vivido momentos de problemas, circunstâncias adversas na sua vida, mas o Senhor está no teu barco.
O Senhor Jesus está no controle, cuidando de tudo. E Ele está te dizendo: não se desespere, não se apavore. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou no controle, cuidando de tudo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te seguro com a minha destra vitoriosa. Não se desespere, tenha fé, acredite. Esse vento, essa tempestade vai passar. Esse vento, essa tempestade vai cessar, vai se acalmar. Porém, o Senhor exorta os seus discípulos e exorta a nós. Por que somos tão medrosos e ainda não temos fé? Por que somos tão medrosos e ainda não temos fé? Peça ao Senhor que te ensine a confiar, que te ensine a ter fé no meio do vento e da tempestade, das adversidades e dos problemas, porque ter fé na calmaria, ter fé na bonança é simples. Ter fé na calmaria, na bonança é fácil. A nossa fé é testada, a nossa fé é provada quando os ventos e as tempestades vêm, quando chegam as más notícias, quando o desemprego, quando o desespero, quando as dificuldades, os problemas, as perseguições, as tribulações batem à nossa porta. O medo, o desespero, a falta de fé, elas vêm e tentam dominar, tentam tomar conta do nosso coração. Mas Jesus estava naquele barco, no controle daquele barco. Jesus está no controle do barco da sua vida. Jesus está no controle do barco da sua vida. Não tenhas medo, tenhas fé. Não tenhas medo, tenhas fé. Não tenhas medo, tenhas fé. A tempestade vai acalmar, a tempestade vai passar. Mas é preciso confiar e é preciso ter fé. Eu quero rezar, orar por você, pedindo ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, acalma a tempestade que aflige a nossa vida, acalma a tempestade que nos traz aflição, preocupação e desespero. Acalma o meu, acalma o nosso coração. Porque, Senhor, o Senhor estava no barco, mas mesmo o Senhor Jesus estando no barco, não impediu que aquela tempestade assolasse o barco dos discípulos. Mas em meio àquele caos, em meio àquele vento, àquela tempestade, o Senhor Jesus se levantou no controle, cuidando de tudo, e disse ao mar e ao vento: cala-te, acalma-te, e houve bonança, e houve calmaria. Que esse irmão, que essa irmã, que essa família que se encontra vivendo ventos e tempestades, problemas e aflições, Senhor, eu quero dizer agora, como o Senhor disse no Evangelho: cala-te, acalma-te, cala-te, acalma-te, cala-te, acalma-te, que faça bonança, que faça calmaria, e que essa família possa, em meio à aflição, receber a paz do Senhor Jesus, receber o refrigério e o alívio da sua dor e do seu sofrimento, em nome do teu Filho amado Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa ação do dia é: grava no seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e grava e guarda no seu coração. Jesus está no controle, cuidando de tudo. Jesus está no controle, cuidando do seu barco. A tempestade vai passar, o mar vai se acalmar, e você vai, como o Senhor Jesus, descansar, mesmo em meio às realidades e situações que impedem você descansar e confiar no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã em mais uma leitura orante da Palavra de Deus.